que a gente pode ir seguir a caminhada dele. Deus tem usado ele poderosamente. E nessa noite não vai ser diferente. Nessa noite o Senhor preparou esse dia para te abençoar. Aleluia! Nessa noite o Senhor preparou esse dia, marcou essa data para você estar aqui, porque você necessitava de ouvir a palavra do Senhor nessa noite. E eu gostaria que você nessa noite estendesse as suas mãos em direção ao altar do Senhor, orando pelo homem de Deus, que o Senhor possa estar usando ele nessa noite poderosamente. Deus Pai Todo-Poderoso, Santo de Israel, ó Pai, diante da Tua presença nessa noite, eu coloco, Pai, o Teu filho, pastor Oliveira, diante da Tua presença. Ó Pai, a Tua palavra fala que o Senhor é o olheiro e nós somos o barco nas Tuas mãos. Ó Pai, usa um pedaço de barro nessa noite. Ó Pai, como Tu queres, da maneira que Tu queres, para falar, Senhor, aos nossos corações. Ó Pai, diante da Tua presença, eu lhe peço nesta noite, usa o Teu servo, como o Senhor nunca usou, para falar, Senhor, aos nossos corações. Ó Pai, eu lhe peço nesta noite, amarra o valente lá fora, e libera a Tua graça, libera o Teu poder nesta noite. Ó Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite, curado, liberto, Senhor, é que eu lhe peço e te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé até a hora do pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, em nome do Deus poderoso. Aleluia. Vai dizer o irmão, né? Vamos ter acertado aqui. Bom, para poder estar aqui mais uma vez, eu tinha que você atrás, há muito tempo. Eu tive por aqui, não ficaram ano passado, até de um ano, é verdade. Eu tive aqui, prazer poder viver seu marido, sua casa, sua família, Deus abençoe, viver alguns irmãos. Quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração nessa tarde, quando eu orava, eu queria ter uma direção nessa noite. Algo que, na verdade, tem queimado no meu coração há alguns dias. Algo que, na verdade, o Espírito Santo de Deus tem me errado já há algum tempo. E eu quero compartilhar com você hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17. Como o pastor Paulo está conosco, porque ele está lá em Capitão Andrade. Lá em Capitão Andrade. Mas o mais importante é que o Senhor está aqui para conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus. Mateus 10. Você encontrou o imóvel, coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero resumir isso aqui. E confesso que até poderia usar para pregar nesta noite, Deus, se o pastor vai precisou para abrir tudo. Mas eu vou para isso. Mateus capítulo 10, verso de número 26. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se você ainda não encontrou, diga espere por mim. Encontrou? Aleluia. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, até o proximidade aí, seja um missionário, leve a palavra para ele nessa noite. Pegue aí uma carona na Bíblia do seu irmão. E a nossa irmã está aqui, pegue uma colega na Bíblia do seu irmão, né? Glória a Deus. Diga assim o texto, Mateus 10, 26. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Amém? Amém? Para ficar um negócio assim mais bonito, você que é profeta do Senhor, eu vou contar até 3, e aí nós vamos ler todo mundo junto. Nós ensaiamos a semana inteira, então não vai ter problema, vai ser fácil. Tá bom? Mas eu quero que você leia nesta noite. Mateus 10, 26. 1, 2, 3.
Bom, pastor Jailton começou o culto com o Salmo número 139, e também o salmista Davi dizendo: Senhor, o que eu posso fazer para me esconder do Senhor? Davi dizendo: Deus, eu não tenho como fugir da tua presença. Davi dizendo: Senhor, sabe, não há lugar que eu possa ir que o Senhor não esteja, não há coisa que eu faça que o Senhor não veja. A minha vida está diante dos teus olhos e não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Sabe, Deus, por mais escondido que eu esteja, o Senhor ainda está me vendo, o Senhor ainda está me enxergando. E quando eu leio esse texto é um daqueles textos da Bíblia que quando a gente lê dá um frio na espinha. Esse texto é um daqueles textos da Bíblia que quando a gente lê, o coração da gente dispara. Esse texto é um daqueles textos da Bíblia, irmão, que quando a gente lê, a gente diz: uau, é isso. Porque o Senhor está dizendo assim, primeiro ele diz assim: não tenha medo de ninguém. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo de nada de ninguém. Mas a segunda parte do texto ele começa a dizer assim: porque existe algo que você precisa entender. Tudo o que está encoberto vai ser revelado. Não há nada que esteja oculto que não vai aparecer. E sabe, pregadores usam muito esse texto para às vezes apertar algumas pessoas dizendo assim: conte aí, irmão, como é que está a sua vida? Porque senão já vai me revelar. E se ele me revelar, ele é você. Mas sabe, quando eu li esse texto bíblico, e a Bíblia diz que tudo é tudo, amém? Amém? Olha para mim, quando eu digo, meu irmão, eu tenho bastante revelação para o Senhor. Fala para ele assim: tudo é tudo. Ou seja, tudo não é um pouco. Tudo não são algumas coisas. Tudo é tudo. Ou seja, toda a nossa vida está dentro daquele que é poderoso e grandioso. Toda a nossa vida, tudo aquilo que por mais que a gente tente esconder, Deus vai mostrar. E não vai ter jeito algum. Então, meus irmãos, algo tem me assustado quando eu tenho passado nesses dias. Algumas coisas têm me deixado assim atônitos na própria igreja de Goiânia. Foi me dar uma missão, que eu tive que o pastor Júnior me deu uma missão dragão nesse ano de 2014, que foi pastorear os jovens da igreja. Irmão, que desafio é esse? Que, me perdoe os jovens, mas que boa é essa? Mas sabe, e acompanhando eles, acompanhando a igreja, eu estou na igreja Batista Nova, de Goiânia, a sede tem 19 anos agora. E eu estou lá tem 18 anos. Eu não sou velho, mas eu converti novo. Amém? Sou novinho, eu converti bem novo. E sabe, meus filhos, algumas coisas têm me assustado na igreja dos nossos dias. Uma das coisas que tem me assustado é o quanto nós, homens, eu e você, somos mestres, doutores em viver da aparência. O quanto que eu e você, amém? Olha para vocês, vamos pegar a faca da foto de vocês. Até o homem de Deus assim, é você, irmão. Sabe, o quanto que nós, eu e você, nós somos mestres em viver da aparência. E não estou dizendo viver de aparência na nossa vida material. Mas eu quero, desta noite, passar o quanto nós estamos acostumados a viver de aparência na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual. O quanto a gente consegue fingir que tem algo que na verdade a gente não tem. O quanto a gente consegue, às vezes, demonstrar para algumas pessoas aquilo que na verdade não é a nossa realidade. O poder e o potencial que nós temos.
disfarçar a nossa verdadeira situação. E quando eu digo nós, irmãos, eu também sou nós, amém? Eu vim de carro, eu não vim de nave espacial. Eu sou igual aos irmãos. O quanto que eu e você, a gente consegue, às vezes, fingir uma unção que a gente não tem. O quanto às vezes a gente consegue fingir que está bem com Deus, quando na verdade a gente não está. Porque a gente sabe orar, como se estivesse cheio, estando vazio, igual a da boca. A gente sabe da glória, como se estivesse cheio da unção de Deus, quando na verdade a gente está dizendo, Deus sabe, eu estou para sair da brincadeira. O quanto a gente consegue sapatear, rodar, falar em línguas, fazer um monte de coisa. Quando na verdade a Bíblia está dizendo, ei, eu conheço o seu coração. Eu sei quem você é na sua essência. Eu te conheço melhor do que você mesmo. E sabe por que isso me preocupa, irmão? É porque Deus só pode agir na minha vida quando eu for verdadeiro. Deixa eu dizer que é o seguinte: enquanto eu fingo que estou bem, Deus finge que acredita. Atende muitas pessoas. Eu passei já muitos anos, então, assim, eu já tive vários obreiros para minha liderança. E você pergunta para ele, aí irmão, como é que está? Ele diz, pastor, estou nem podendo ouvir uma buzina já que a trombeta estou querendo ir para o céu. Quando na verdade, irmão, os caras estão mal. Quando na verdade os caras estão... Há um tempo atrás, uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu sou vizinho do fulano de tal. Ele era, só uns anos atrás, ele nem estava na igreja mais, ele era um prefeito da igreja. Assim, pastor, e essa noite o pau quebrou na casa dele. O negócio lá foi tenso. Deu uma briga lá, pastor, e foi polícia, e foi um negócio, e eu conversei com a esposa dele, ela disse que vai embora. Então, se eu podia, então beleza, ele está vindo no culto aí, para que ele chegar aqui, eu chamo ele para conversar, e vai ser bacana. O irmão tem esse culto, a esposa. Porque eu não sei se você está percebendo, meu querido, mas o lugar que mais acontece milagres da igreja não é no templo, não é no altar, é na porta da igreja. E o cara vem de lá todo bruto, brigando, também não conhece da mão na sua cara. Eu sei que aqui não acontece isso, você só faz isso lá pro Paraguai. E que eu arrependo com você quando ele chega na porta da igreja e diz, aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar, meu bem. Sim ou não? Só que tem um problema. Quando ele acontecer esse negócio, continuar só ele mesmo. Mas quando ele sai da igreja, o milagre fica aqui. Ele vai embora de novo, fica na mulher. E eu chamei ele. Eu falei, irmão, depois eu quero conversar contigo. Ele disse, aleluia, pastor. Estamos aí, ele está bem. E acabou o culto, eu chamei ele para o gabinete. Chamei a esposa. Ele fez assim, e aí, irmão, tudo bem? Ele disse, olha, por que o senhor está perguntando isso? Eu disse, não, eu sabia que ele está bem. Pastor, tudo uma bênção. Está tranquilo, ele disse, glória a Deus. Família está bem, ele disse, estou tudo tranquilo. Ele disse, eu vou ter que ser um pouco mais. Eu disse, o casamento. Disse, pastor, estou em lua de mel. Será que eu chamei o irmão errado? E ele foi embora. Eu disse, está tudo bem, está? Amém, então. Deus abençoe vocês, aqui eu estava preocupado. Não, pastor, está tudo tranquilo. Eu disse, amém, eles foram embora. 2 dias depois eles se separaram. Mas sabe, irmãos, a gente tem uma grande dificuldade de reconhecer as nossas fragilidades. E a gente tenta esconder a todo custo. E a gente tenta viver assim como se estivesse tudo bem. Sabe, o poder de Deus não pode agir na sua vida enquanto você não for verdadeiro. E a própria Bíblia prova isso. A Bíblia mostra isso. A gente pega a história do próprio Jacó. Ele diz que ele foi para a
chegando e passando pelos altos da rocha, ele começa a lutar com um anjo. E nessa luta lá, em dado momento, ele fala, preciso ir embora, porque está clareando. Aí Deus te faz uma pergunta, qual o seu nome? Como você se chama? E sabe, irmão, parece ser uma pergunta assim, parece ser algo mais. É só responder o nome. Seria muito fácil para você responder isso se o seu nome não significasse enganador. Se o seu nome não significasse trapaceiro, que é o que quer dizer Jacó. Aquele que suplanta, aquele que trapaça. Mas sabe, eu vejo Jacó olhando para aquele anjo. Jacó sabia que aquele anjo tinha poder de abençoá-lo, porque ele disse assim, não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Mas Jacó olha para ele sem questionar, sem julgar ou se passar. Ele diz assim, meu nome é Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um enganador. Eu sou alguém que precisa ser transformado. Eu sou aquele que engana. Irmão, você, eu, nessa situação, como uma vez comigo. Lá diante de vocês, assim, qual o seu nome? Ele diz, Você vai falar, não me interessa, isso é tão religioso. Aí ele desceu da cola. Aí sabe quando isso aí? A partir de hoje, não se chamará mais Jacó, mas Israel, o parte do Deus com os homens. A história dele quando dava, ele tinha que morar em igreja. Você já viu como é que a gente faz oração para pedir perdão de pecado? Sei que você nunca fez isso, só eu. A gente diz assim, Deus, os sábios, Deus. Senhor, nós estamos quando eu sou sábio, Deus, Pai, você tem. Gente, o Senhor me conhece. O Senhor tem. O Senhor conhece meu coração. E nós dizemos, Pai, o que você fez? Pois é, Senhor, sem palavras, Deus. E a gente fica luteando. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago? Que arrependimento traz perdão, mas confissão traz cura. Porque tem pessoas que têm 30 anos de crente, mas todo ano ele está caindo no mesmo pecado, ele levanta, cai, porque ele já se arrependeu um monte de vezes, mas ele nunca confessou o seu pecado, ele nunca foi curado. E ele vai vivendo vida cristã, como aquela canção da canção, tropeça aqui, oi, cai alguma, mas de pressão, ele fala, sabe, irmão, a gente precisa entender isso. Porque Deus só pode mover na minha vida todo dia verdadeiro. Sabe, um dia eu fui pregar na igreja, no sábado, e sábado é o dia do descanso. A polícia eu não tinha, que agora com nome, também, eu tenho que usar. Mas sábado era o dia da minha agenda, eu atendi alguns amigos. E esse rapaz me chamou, ele estava falando com Deus muito difícil, e eu subi lá pregar. Só que foi muito corrido meu dia, e eu cheguei na rua em casa, só deu tempo de tomar banho, pegar minha esposa, meus filhos, e eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, falei, preciso do carro, fiz tudo, Deus abençoou, salvou vida, salva Deus. Só que quando eu fui descer do carro, eu peguei a minha carteira. Eu disse, não vou descer com carteira. Eu peguei minha carteira embaixo do banco do carro. Peguei meu celular, não vou descer com nada. Mano, o que eu vou descer com o celular? Quando eu voltei, eles tinham arrombado no carro. Eles tinham levado o som, eles tinham levado algumas coisas para o carro,
Eu não percebi que eu sentei no carro, a porta aberta, eu acho, que se a porta aberta, sentei. Quando eu fui achar a impressão que eu fui dar o som, eu disse, epa, o som estava lá. Deixa eu levar. E aí eu lembrei da minha carteira. E quando eu entrei a mão, cadê a carteira? Deixa eu levar para mim. Eu fiquei muito gelado, irmão. Eu fiz uma oração dentro do carro. Minha esposa entrou, meus filhos, pai, o que aconteceu? Roubaram. Levaram tudo logo. E eu tinha uma casa de aluguel. Deus é bom. Eu tinha uma casa de aluguel que eu tinha acabado de receber o aluguel. Estava contado de aluguel. Dentro da minha casa. Eu parei, estava falando a Deus. Eu podia dizer para o Senhor, muito obrigado porque o Senhor poupou minha filha. Muito obrigado pelo seu valor na família. Muito obrigado pelo que o Senhor levou que eu tinha, mas eu não consegui. Deus, mas não é isso que eu consigo. Sabe, hoje era minha folga. Eu sacrifiquei meus filhos, minha esposa e me empregados. E acontece isso comigo. Levaram meu dinheiro, levaram meu som, roubaram o carro. Então, sabe, eu sei que isso não vai alterar em nada, Deus. Mas eu não estou feliz. Deus, na verdade, essa noite a minha dormir vai ser dura. Eu estou muito mal. Sabe que esse momento a gente tenta enganar Deus. Deus, eu estou alegre, muito obrigado que o Senhor me poupou. Deus, eu sou hipócrita, eu conheço o seu coração. Eu sei que você está passando. Eu sei que você está sentindo. Sabe que muitas vezes Deus, por que o Senhor não altera a sua vida? Deus, você precisa ser verdadeiro. Não tenha medo de expressar a sua fragilidade. Não tenha medo de expressar o que é o seu coração. Sabe, irmão? Porque tem algumas orações que a gente faz e Deus vai dizer, o que é isso aí? Eu te louvo, Senhor. Aleluia. Já pensando quanta noite fria caiu sobre mim. E no deserto, mas eu me encontrar. Olha que coisa linda, irmão. Estarei cercado por egípcios e por Faraó. Eita glória! Tem hora que a gente está assim, mas tem hora que não. E quando a gente está não, a gente vai dizer para Deus, não é porque Deus não faz, porque Ele conhece o nosso coração. É porque Ele sabe que a verdade sai da nossa boca, mas Ele possa transformar a nossa vida, nos abençoar, Deus da vitória. Aleluia! Glória a Deus! E nós aprendemos o texto, quando Jesus, depois de ressurreto, depois da cruz, Ele encontra com João, Ele encontra com Pedro, Ele encontra com uma mulher, sabendo que a notícia que Ele manda é assim. Depois que as mulheres encontraram Ele, as mulheres ficaram todas aleluiadas, Jesus está vivo, glória a Deus. Ele vai lá, avise os discípulos e a Pedro. Elas vão lá, a Bíblia diz que Pedro já tinha desistido do seu ministério, tinha voltado a pescar, como é que é? Jesus está te chamando. E Pedro vai. Eles estão uma reunião bacana, reunião do ministério, lá estamos todos. Eu tenho uma mensagem que é a igreja de Jesus. Porque às vezes a gente acha que a nossa igreja é complicada. Porque às vezes a gente pensa que a nossa igreja tem gente ruim. Você mandou na igreja de Jesus, que era só 12. Filho 28. Um traiu, o outro beijou, o outro chegou perto de Jesus e disse assim, permita que eu sente a tua direita e o meu irmão a sua esquerda, ou seja, queria passar o rosto dos outros. Era o que é Jesus? Olha para o teu irmão e depois que Jesus te ama, irmão. Então, vem profeta assim, você é encardido. Fala para ele, muito encardido. Mas Jesus ainda te ama. Se você acredita na palavra de Jesus, também. E ele encontra Pedro. E ele chama Pedro à parte. E você vai se lembrar do texto agora.
Ele vai ter assim, Pedro, tu me amas. Lembra desse Deus? Aí ele fez, Senhor, mostre que eu te amo. O Senhor disse, não apacenta a minha ovelha. Segunda vez, Jesus disse, Pedrão, meu cara, só não tem cara. Você ama, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta a terceira dele. Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedrão fica indignado, fica pilado. Aí Jesus diz para ele, apacenta a minha ovelha. Sabe, na verdade, ele sempre tinha causado o lugar de indignação. Sabe quando Jesus que eu não perdi? Por exemplo, ele fala a resposta, mas ele não quis fazer a pergunta. Eu não sei porquê, eu já falo a resposta. Mas ele pergunta a ele. E eu tenho que tentar entender esse texto, irmão. Porque alguma coisa que eu leio na Bíblia e eu não consigo entender, eu vou atrás. Eu tenho alguma coisa aqui, eu preciso me livrar do daqui. Quando a gente vai ver esse texto no original, no grego existem 4 palavras que se referem a amor. A buraca, que é a mulher, a filé, e tudo. A buraca é o amor sacrificial. É o amar sem esperar nada em troca. É o amor de estar pronto para morrer pela outra pessoa. Quando a gente vai no original, a gente está olhando para Pedro assim, Pedrão, você me paga pau, ou seja, você me ama, está de matar um ponto para disposto a morrer por mim, por quê? Porque lá atrás, Deus tinha dito assim, Senhor, Jesus disse, olha, eu vou ser preso, vou levar para Jerusalém, vou me justificar, perdão o negócio do Senhor, só se for por cima do meu cadáver. Eu estou pronto para defender o Senhor, no que for preciso. Aí Jesus olha para ele, tanto arrogante, você me negará. Lembra disso? Agora, depois disso, irmão, Jesus morreu, ele está lá, eu sou filho, aí eu falei, não, ligar. Você vai cara, você disse assim, que estava falando a correr comigo, você tinha uma buraca aqui comigo. Aí ele, e aí? Ele pegou. Aí Jesus disse, Pedro, você me acha mal, você me ama com amor sacrificial. Aí quando Pedro está respondendo o Senhor, eu te amo. Pedro não usa a palavra ágape, mas Pedro usa a palavra filéu, que é um amor de amigo. Sabe o que está acontecendo lá? É algo mais ou menos assim para vocês entenderem. Quem é casado? Namorado, noivo, preso. Quando chega para o seu marido, ou você chega para a sua esposa, chega para a Beth, diz assim, Beth, meu chuchu. Minha cuti-cuti. Beth, você me ama. Ela olha dentro do seu olho e diz assim, para Daí, você é um cara engraçadinho. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo, você me ama com toda aquela intensidade que você dizia que me amava. Ele está dizendo, Senhor, eu descobri que depois que eu neguei, Senhor, lá, que eu não era toda aquela da frente que eu pensei que era. Sabe, Senhor, quando eu passei por aquela situação, eu descobri que eu não te amava como eu dizia que eu te amava. Sabe, Senhor, quando eu passei por aquela situação, eu descobri que eu não era tão crente. E que eu não estava tão sapatinho de fogo. E que eu não estava tão sem noção quando eu pensei que estava. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que depois que Pedro assume a sua posição, a sua condição, Jesus olha para ele e diz, Pedrão, relaxa. Sabe por que, Pedro? Você teve a oportunidade, a primeira oportunidade que você teve de morrer por mim, você fugiu. Mas vai surgir uma outra oportunidade. E sabe, Pedro, você vai morrer por mim. E a sua morte vai glorificar o meu nome. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu sei que você falhou da primeira vez, sabe por quê? Você estava muito cheio de si. Você estava se achando. E sabe, Pedro, quando você reconheceu que você realmente era, o Espírito Santo agora moveu sobre a sua vida. E você não vai mais fugir, mas a sua morte vai glorificar o meu nome. Sabe, Jesus está dizendo que você reconheceu a sua situação agora, Pedro. Eu estou mudando a sua história. Eu estou movendo sobre a sua vida. Eu estou agindo sobre a sua vida. E eu vou te dar vitória.
como você está. Porque afinal de contas, não adianta mentir, ele nos conhece. Não adianta disfarçar, ele sabe quando a gente está disfarçando. E sabe, eu descobri na Bíblia que homens também fizeram isso. E eu quero ler um texto para você, porque aí eu vou começar a pregar, amém? Deixa eu ler um texto para você. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Êxodo capítulo 34. Êxodo 34. Achou? Verso 29. Vamos ler um negócio bacana aqui. Veja o que o texto diz. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Verso 30. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. 31. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. 32. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. 33. Quando Moisés acabou de falar com ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Volte aqui. O que o texto diz é o seguinte: Moisés subiu no Monte Sinai, Deus deu as tábuas para ele, e ele desce com o rosto brilhando. Eu acho tremendo, porque a Bíblia não põe detalhes à toa. É que ela diz assim: o rosto de Moisés brilhava porque ele tinha falado com Deus. Está aí na sua Bíblia. Ou seja, o rosto dele brilhava porque ele tinha falado com Deus. Amém? Só que a Bíblia diz que depois de dar o recado para o povo, sabe o que Moisés fazia? Cobria o rosto com lenço. Amém? Assim. Cobria o rosto com lenço. Aí a Bíblia diz assim: até ele voltar à tenda, falar de novo com Deus, e aí ele saía sem o lenço, falava tudo que Deus tinha falado, e quando terminava ele punha o lenço. Pronto, está lá Moisés andando no meio de Israel com o lenço na cara. Bacana isso. Durante muito tempo, eu acreditei que Moisés punha o lenço, porque Moisés era um cara humilde e não queria aparecer no meio de Israel. Porque afinal de contas era o único que tinha o rosto brilhando. Então ele ia chamar muita atenção, sabe? Ia todo mundo dizer: uau, veja Moisés cheio de Deus, o cara é cristão, o cara é cheio de fogo. Então, assim, para não deixar constrangido as outras pessoas, o que Moisés fazia? Tampava a glória de Deus, para não humilhar os outros, tá vendo? Só que eu descobri que não era por isso que Moisés usava o lenço. Na verdade, Moisés estava querendo esconder uma coisa. É que a Bíblia diz que o rosto dele só brilhava quando ele falava com Deus. Ou seja, está com o rosto brilhando, falou com Deus. Não está brilhando, não falou com Deus.
Você imagina se isso fosse nos nossos dias? Diz assim, quem ora tem o rosto brilhante. Quem não ora, o rosto não brilha. Como é que ia ser a igreja? Alguém está aqui, irmão, nem olhou aí agora, está com o rosto apagadinho. Mas aí ia ter outro, só para chegar brilhando, tem que orar até para chegar na igreja. Olha o rosto brilhando, o rosto famoso, não me conta agora assim, que afinal de contas o meu rosto brilha e o seu não. Então eu só creio você. E nessa Bíblia, eu descobri que Moisés não falou. Eu faço questão agora que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Veja Paulo arrebentando, não pode ser uma redenção, mas veja Paulo marcando Moisés. 2 Coríntios, capítulo 3. Achou? Eu vou esperar você achar, porque isso aqui, para depois dizer, o pastor falou um negócio lá de mim, não, pega aí. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 13. Isso que Paulo diz aqui para a igreja de Corinto. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo ou acabando. Irmão, Moisés não punha o véu, não era com medo de deixar um pouco constrangido. Moisés punha o véu para que ninguém percebesse que naquele dia ele não tinha falado com Deus. Ninguém está vendo? Olha, você vai vestir o véu, irmão. Moisés estava tentando esconder, sabe por quê? O rosto dele só brilhava quando ele falava com Deus. Ou seja, se o rosto não estivesse brilhando, o que toda a nação de Israel ia perceber? Moisés não falou com Deus. E ele, então, o véu é uma forma de disfarçar. Eu não posso correr o risco desse povo ver que meu rosto não brilha. Então, sabe o que acontece na igreja? Eu não posso correr do pastor perceber que eu estou mal. Mas eu chego na igreja e digo, glória a Deus, aleluia, paz em nome do Senhor. Deus é muito bom, e a gente fala em língua, que a gente já aprendeu, e a gente vai sapatear, e a gente levanta a mão e diz, glória a Deus, aleluia. Quando na verdade todos esses movimentos são só o céu. Para que ninguém perceba que a gente está mal. Ele sabe o que acontece. Você fica dançando e Deus fica. Você não está bom. Você tinha isso aí e eu tenho para mim isso em Deus. Só para Deus. Deus só pode mudar a sua vida quando você for verdadeiro. Nós temos um programa de casa amanhã. E aqui já tem muita gente nesse programa. São muitas ligações. E a gente recebe muitas ligações de pessoas que estão em pecado. Ou que elas pecaram por algum motivo. E elas vêm conversar com a gente. E ela diz assim, o que eu faço, pastor? Fala para mim, para ela. Então você vai lá e converse com o seu pastor. Um amigo diz assim, não dá para me confessar o pecado do Senhor, não? Se não confessar, você já confessou. Agora você vai falar para você, veio lá do seu pastor. Aí eu me disse assim, sabe o que é? É que eu não confio no meu pastor. Eu disse, então, sabe o que eu quero dizer? Você está acreditado. Ou eu converso no lugar, eu não confio no Deus. Eu estou pondo a minha vida na mão de quem não confio. Mas a verdade não é falta de confiança, é falta de coragem de confessar. O pastor Júlio Suqueiro prevê que é melhor confessar pecado e ficar 10 minutos de vergonha
do que passar a vida inteira amarelo. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz assim: aquele que confessa a sua transgressão deixa e alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão nunca, jamais prosperará. Olha, vocês vão vestir o dano. Esse também é verdadeiro. Porque Deus já sabe quem eu sou. Deus disse, você que nada. Mas eu digo que mais comigo para você. Ó, irmãos, espera a gente refletir, né? Glória a Deus. A pessoa não tem verdadeiro, capítulo 10. Eu gosto de explicar bem muito na igreja, assim, os irmãos vão falar que pode ser maluco. Aí um dia um evangelista chegou em mim e disse assim: pastor, eu preciso ser um pouco mais sério. Porque são as pessoas que vão estar perto do Senhor. Então, se eu preciso ser inteiro, você chegar então na igreja e estar assim. Não, eu preciso ser. É porque eu sou muito brincalhão. Vocês sabem que talvez eu sou brincalhão, porque eu fui na igreja, eu estou dormindo na minha casa. Você for na minha casa, eu sou assim. Quando dá para mim sair de casa, eu vou na igreja com uma máquina. Ah? Fazendo dentro do carro, e aí eu, como é que chama o menino? Daniel. Ele disse assim: uai, cadê o pastor? Aí ele estava pegando o pastor Júlio. Não, o pastor foi lá para você ver. Aí você tem que estar dizendo: não, mas ele também é pastor. Aí eu para mim: vai estar aqui, está certo. Depois ele disse: a pasta, fica fácil. Eu falei: isso não tem fácil. Eu sou crente na igreja, eu sou crente na minha casa. Eu sou crente como eu sou. Eu não sou camaleão. Eu vou usando os cursos no lugar que eu quiser. E sabe, eu já sei que não é assim. E na igreja é uma coisa, na escola é outra coisa, na faculdade é outra coisa, na igreja é outra coisa. E sabe, tem gente bom, agente secreto de Jeová. Ele não trabalha de espaço. Não, meu querido. Só que algum mundo já estiver engordando, eu sou advogado. Só cá. Sabe, pastor, eu vou te respeitar. Sério, a pessoa não vou respeitar a sua cara feia. A pessoa não vou respeitar a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia! O cara feio é de santidade. Jesus sabia que era santo. Achou aí? Vamos ver. Primeira vez, capítulo 10. Achou? Aleluia! Verso 16, verso 17. Diz assim: Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com 2 quilos de ouro. E mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano, ao Jardim. Deixa eu tirar. Salomão, rei agora, ele manda também escudos de ouro. Mas o que seria esse escudo? Quando diz que o rei subia para o templo, ele levantava esses escudos de ouro em sinal de honra, de glória a Deus. Certo? Então, quando ele vinha no templo, no santuário, os guardas então pegavam o rei, com o sacerdote vai subir para o templo. Eles guardavam os outros escudos, corriam lá, pegavam os escudos de ouro, e ficavam lá os soldados preparados. Amém, sacerdote! Aí eles punhavam os escudos de ouro em sinal de honra e glória ao sacerdote a Deus. E a gente estava acontecendo, eu talvez seria esse discurso, tá vendo? Bom, mas não passa no tempo, Salomão lá. E com a Salomão, o seu filho, Roboão, assume o comando da nação de Israel. E eu quero que você, só no capítulo 10, vai para o capítulo 14. Achou?
1 Reis 14, verso 25, diz assim, ó. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito, para colocar no lugar dele. O rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos, depois levavam de volta para a sala dos guardas. Volta aqui agora. Bom, Sisaque invade e leva os escudos de ouro embora. O que Roboão tinha feito aquilo não agradava ao Senhor. O que Roboão faz? Vai lá e manda fazer escudos de bronze. E manda punir esses escudos. E agora, todas as vezes que o rei vinha, ele pegava um escudo de bronze e levantava ao invés de escudos de ouro. Deus tem que tentar entender tudo isso. O escudo de bronze polido parecia com o escudo de ouro, mas não é. Olha, o demônio diz demorece. Quando ele parece, mas não é. Ou seja, para que ninguém percebesse que a nação tinha sido derrotada e os escudos de ouro tinham sido levados embora, Roboão fez escudo de bronze. Agora eu pergunto se vale mais, ouro ou bronze? Ouro. Ou seja, o escudo de bronze era uma forma de disfarçar a derrota que ele tinha sofrido. Sabe o que ele tem que fazer na igreja? Perder o ouro e está punindo o escudo de bronze. Para que ninguém perceba. Porque agora, quando hoje o ouro com bronze, a gente confia. Sabe o que? Vê lá as coisas novas. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus quer mudar a história da sua família. Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer prosperar. Mas o Senhor não pode fazer isso. Não porque Ele não briga comigo. Não porque Ele não briga comigo até quer. Mas Ele não pode fazer isso quando você não for verdadeiro. Nós aprendemos que Jesus, ele demora para terminar, eu quero falar para você. É quando Jesus diz algo assim, que um texto que muita gente não dá valor. Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Sabe por que os sãos não precisam de médico? Sabe o que diz para aquele filho para mim? Diz, olha, eu só posso agir na vida de quem reconhece que é doente. Se você é doente, mas em Cristo me dê como salvo, eu não sou mais salvo. Quando você reconhece a sua situação, aí eu venho e opero sobre a sua vida, porque eu vim para mudar a sua história. Eu vim para mudar a sua sorte. Então, sabe, meu querido, diante do texto que foi lido hoje, o Salmo 139, diante desse texto, Senhor, tendo tudo que está ao fundo vai se revelar. Sabe o que nós temos? Não adianta esconder. Reconheça quem você é, porque eu quero mudar a sua história. Não posso mais, eu tenho um nome a revelar. O que a gente tem que revelar é a nossa trajetória que a gente teve. Até porque, irmão, eu provo para você que o seu nome vale muito pouco. Se a gente lá no céu vai interior. Mas a gente fica com preocupação no momento lá. Sabe? E a gente não se pode ver a gente na presença do Senhor. Eu Deus me perdoa. Como pastor que eu vou poder fazer um rituais, eu sou teatro. Isso aí, mano. Eu sou pastor. Eu pensou que eu não seria o pastor. Você não deixou de ser mulher que você seria o missionário. A missionária. Sabe? Deus está cansado com a igreja de títulos. Deus está procurando uma igreja de adoradores. Aleluia! Os títulos estão olhando. Eles fazem ordem à casa do Senhor. Sabe? Eu preciso de mais. E eu quero que vocês coloquem de pé. É que quando a gente lê a Bíblia, ele diz que
diáconos, Deus levanta. Presbíteros, Deus levanta. Evangelistas, Deus levanta. Missionárias, Deus levanta. Pastores, Deus levanta. Agora, adoradores, Deus procura. Porque a adoração não é algo que Deus tem nós, é algo nosso para Deus. O que Deus pode fazer, Ele faz, Ele nos levanta, Ele nos capacita. Agora, precisa que adoradores, Ele procura. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em Deus está procurando pessoas perfeitas. Até porque você não é, eu não sou. Deus não procura perfeição. Deus procura adoração de sinceridade. E aí Ele mostra sobre nossas vidas. Ele derrama sobre nós. Ele se revela a nós. Sabe? Eu posso me garantir nessa noite que o Senhor só te trouxe até aqui porque Ele te ama demais. O Senhor só te trouxe até aqui porque Ele quer poder sobre a sua vida. Ele quer operar sobre a sua vida. E sabe, irmão, eu posso me garantir algo, só depende de você. Porque Ele já está aqui. Ele disse: se eu estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Sabe o que isso quer dizer? Talvez muitas pessoas vão dizer lá: eu sabia que eu não tinha nada melhor para fazer. Mas se você, qualquer pessoa desse lugar, tiver que ter sinceridade para o Senhor, Ele já está aqui. Eu vim aqui adorar o Senhor. Ou seja, Deus precisa de dois, Ele já tem um. Mas já tem outro, já tem outro. Ele já está aqui, irmão. Aleluia! Agora, tanta história é você, meu irmão. Sou eu. Não sou eu, é você. O seu coração é a sua realidade. É você diante desse Deus poderoso, que te conhece, que te ama. Sabe, na primeira ele diz assim: eu te remi, chamei de teu nome, porque tu és meu. Sabe o que é isso? Ele quer ouvir você, sabe? Deus não vai morar com você onde você está. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Seu Deus mover sobre a sua vida. Deixa Deus operar sobre a sua vida. Sabe, Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar, que o Senhor está aqui. Eu creio, Deus, no teu poder sobrenatural. Deus, eu creio naquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar nessa noite, naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Sabe, Deus, eu nem preciso ser profeta para dizer que o Senhor quer dar histórias divinas para esse lugar nessa noite. Por isso, Senhor, a minha oração nesse momento é para que o Senhor venha sobre esse lugar de uma forma poderosa. Que o Senhor venha sobre esse lugar, ó Pai, com a tua unção, com a tua graça, com o poder sobrenatural do Senhor. E que o Senhor comece agora, Deus, a tocar em cada coração. Que o Senhor comece agora, Deus, a mover sobre cada vida, porque tu és um Deus que nos conhece. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos o teu Espírito Santo em liberdade para agir nesse lugar essa noite. Tem liberdade para renovar, para batizar, para curar, para salvar, para libertar. Deus, ao Senhor é toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nesse lugar nessa noite. Aleluia! Por isso eu te peço, Jesus, abra os céus e venha sobre esse lugar nessa noite. Aleluia! E começa a tocar em cada coração, Senhor. Começa a tocar em cada vida agora, Pai. Mas, Senhor, quando eu te renovo, ser derramado, um azeite fresco, um azeite novo por essa vida hoje. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo,
Comece a receber sobre a sua vida agora, meu querido. Os céus estão abertos sobre esse lugar. A unção de Deus sobre esse lugar. Ele quer mover sobre a sua vida. Se coloque diante dele agora em espírito e em verdade. Se coloque diante dele agora, reconheça a sua posição, a sua situação, e deixe ele começar a mover sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Comece a ser tocado pelo Senhor agora. Agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, começa a mover sobre cada vida nessa noite. Opera agora, Pai. Senhor. Começa a tocar sobre essas vidas agora e começa a mover. Começa a liberar o teu poder, a tua unção. Deus, começa a tocar agora, quebrar as barreiras. Começa a quebrar os impedimentos, as amarras, as algemas agora. Deus, começa a liberar a tua unção. Deus, permite preço do Senhor de morte. Deus, começa a liberar sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, de um lado a outro essa igreja. Deus, seja a feita pela oração do Senhor, que uma onda poderosa do teu Espírito Santo comece a mover sobre a vida, em nome de Jesus. Pai, curando agora o Espírito. Deus, essa porta está parede. Deus, esse mal-estar suma agora. Em nome de Jesus Cristo. Esse calor, essa ferida agora, Senhor. Deus, eu repreendo toda a enfermidade agora. Pai, opera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Eu não sei se tem alguém aqui, mas você precisa confessar a Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Você que nunca fez isso. Não estou dizendo para você aceitar uma religião, uma placa de igreja, mas você precisa confessar a Jesus como Deus que suficiente Salvador, porque você tentou viver a sua vida, cuidar da sua vida, e você descobriu que você não consegue. Você precisa da ajuda do Senhor. Se você nunca fez isso, o Senhor moveu sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que você saia do seu lugar e venha na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para você que diz, pastor, Deus Jesus no meu coração. Deus diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, se você já tem ele no seu coração, só precisa confessar com a sua boca. Então, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você também, que já aceitou Jesus um dia, mas hoje você está frio, você está distante do Senhor. Sabe, quem sabe até hoje você viveu com um lindo escudo de bronze, colocando lenço sobre a sua face. Mas essa noite o Senhor falou com você. Você precisa de um conserto com o Senhor. Que sabe, você está distante da casa de Deus. E você quer fazer isso agora. Sai do seu lugar, né? Bem rápido, que precisa passar para o pastor. Pode se acertar, pode se acertar.